E aí pessoal, estamos aqui na Fazenda Ingá. Para quem está chegando agora, meu nome é Carlos Magno, eu sou médico veterinário da Universidade Federal da Paraíba. E aqui eu estou como sócio proprietário da Fazenda Ingá. E a atividade de hoje aqui é a seleção preliminar para a composição da estação de monta aqui desse lote de ovelhas. E essa atividade, essa inspeção preliminar, ela faz com que muitos dos problemas que nós poderíamos enfrentar lá durante o parto ou pós-parto imediato, a gente pode aqui já prevenir. O que é que nós queremos aqui? Avaliar o score de condição corporal e o estado geral de saúde. Score de condição corporal nada mais é do que você estabelecer um critério matemático para aquela relação músculo-esqueleto, músculo-osso. Quanto mais osso aparente, menor o score. Quanto mais musculatura, ou seja, menos osso aparente, maior o score, tendendo inclusive ao acúmulo de gordura, que também é algo indesejável. Então, o que é que nós queremos na reprodução? Um score em nível 3 a 3,5. Mas por que isso? Porque esse animal vai precisar ter uma reserva, porque quando esse animal estiver no estágio final de gestação dele, lembrando que é um ruminante, ou seja, 2/3 do crescimento fetal se dá no terço final da gestação. No caso do bovino, são 9 meses de gestação, então se dá nos 3 últimos meses. No caso dos ovinos, que é o nosso caso aqui, você tem uma gestação de 5 meses, e aí você tem ali, lá para o final do terceiro mês, 3 meses e meio, você tem uma intensificação desse crescimento fetal. Então, esse animal vai precisar ter uma reserva, porque nesta fase, ele vai naturalmente consumir menos alimento. Porque fisicamente, há uma competição do rumen, que é dos pré-estômagos, é o que comporta o maior volume, o principal em termos de volume. E você tem a questão do crescimento fetal, que vai ocupar um espaço. E principalmente o espaço de quem ele ocupa na cavidade abdominal? O espaço do rumen. Então esse animal precisa ter uma reserva energética, precisa ter uma reserva nutricional. Então aqui a gente tem um exemplo de uma ovelha, que na nossa avaliação aqui ela tem seu score de 3,5. E para a composição de score, ou seja, para você fechar um número, você tem pontos de avaliação. Não é só um ponto específico, são vários pontos dentro do corpo do animal. Um deles é o próprio pescoço, e você tem aqui o ligamento nucal. Quanto mais magro o animal tiver, mais aparente ele fica. Quando o animal está muito magro, você tem o evidenciamento desse ligamento. Aqui não, está preenchido de músculo, e você não visualiza esse ligamento aqui, que se insere aqui da cabeça até aqui, a entrada aqui do tórax. Quanto mais magro tiver, mais aparente ele fica. Vai procurar ter um animal que tem esse aqui mais aparente. Mas é um ponto de visualização. Depois você tem essa região aqui, da escápula. E aqui tem um processo escapular, que é essa espinha, esse que fica aqui visível. Quanto mais magro o animal tiver, quando eu estou passando aqui, quanto mais magro o animal tiver, mais aparente fica. Então tem um osso aqui que fica evidenciado. Quanto mais magro o animal é, mais aparente ele fica. Os espaços intercostais, espaço entre costelas, outro ponto de visualização. Então, até agora são pontos de visualização laterais. Então, lateral do animal, eu consigo identificar esses pontos. Aí, outro ponto de visualização, o flanco ou os flancos. Quanto mais magro o animal for, mais profundo é o flanco. Inclusive já com a visualização aqui dos processos vertebrais aqui, das vértebras já lombares. Então, quanto mais magro o animal tiver, mais profunda é a fossa para lombar a visualização dos processos vertebrais. Como também mais visível a asa do ilho, que é esse osso que nós vimos aqui, ó. E quanto mais profundo for, mais aparente for, menor o score desse animal. Para uma visão agora não lateral, mas posterior, que você tem a inserção da cauda do animal, que é essa regiãozinha aqui, ó. Quanto mais magro o animal é,
mais visível essa inserção, mais profunda é essa inserção da cauda aqui, né? Então esses são os principais pontos, e a média do que você está vendo aqui, a composição que você está vendo aqui, ela vai gerar um score de 1 a 5, onde o ideal, o desejável aqui seria entre 3 e 3,5. Esse animal aqui com score acima daquele primeiro que foi mostrado, né? Aqui um score já, um score 4. E essa ovelha aqui, você não vê quase extremidade de osso aparente, né, nela. O ligamento nucal, processo escapular você não vê. Você quase não vê, praticamente não vê nenhum espaço intercostal. A fossa paralombar ou flanco, ela pouco delimitada, demarcada. Então as extremidades ósseas pouco aparentes. E aqui a inserção da cauda na fossa de inserção da cauda aqui, você não tem nenhuma marcação. Então esse é o animal com score 4 na nossa visão, e entra em estação, né, ainda dentro de algo fisiológico. Aí a atividade se encerrando aqui já durante a noite. Então a luz aqui não está tão boa, mas demonstrando aqui o animal com score um pouco abaixo daquela primeira que nós demonstramos. Então mostramos um score 3, mostramos um score 4, e aqui a gente está mostrando um score 2,5. Então esse animal não entrou na estação, não vai entrar na estação, inclusive animal selecionado para descarte, e não vai entrar, o carneiro não vai entrar com carneiro, não vai ser encarneirada. E o estado geral de saúde avalia como é que está o aspecto. Às vezes o animal está bom de score, mas está caudicando. Às vezes o animal está bom de score, mas tem um abscesso, uma ferida. Então tudo isso precisa ser avaliado para que você dirima ou diminua os problemas lá na frente. Quando a gente não faz nada disso, você coloca um rebanho sem nenhuma avaliação, sem nenhum critério. Coloca o carneiro, faz lá a sua estação de monta sem nenhum critério prévio. Você corre risco de ter taxas de prenhez abaixo do ideal. E aí não por culpa do seu carneiro, do seu reprodutor, mas por culpa da sua matriz, da seleção que você deixou de fazer. Como você, além dessa questão de baixo índice de prolificidade, você também pode ter mais que emprenhe, mas que venham apresentar problemas lá durante a gestação, ou durante o parto, ou pós-parto imediato. E aí você tem, por exemplo, aumento de casos de toxemia de prenhez. O que é toxemia de prenhez? É quando aqueles animais que entram nessa fase que eu falei anteriormente, ou seja, de ter que utilizar reservas, ele não tem reservas ou não tem reserva suficiente, aí entra no quadro de uma doença chamada toxemia de prenhez, doença de caprino, doença de ovino, importante doença de caprino e ovino, que nada mais é do que o resultado de um animal que não tinha de onde tirar energia, e ele entra num déficit energético, e esse déficit energético vai levar a que ela tente suprir ao máximo a necessidade energética do cordeiro ou do cabrito, no caso da cabra, e esse animal entra num estado de hipoglicemia, a nível de levar esse animal à morte. Ela tenta atender ao máximo o borrego, não consegue atender nem a si próprio, nem as suas demandas próprias da sua sobrevivência. Então entra num quadro chamado de toxemia da prenhez. É como se a gestação passasse a ser tóxica para ela, porque ela não tem energia suficiente para levar essa gestação a termo. Se você faz uma avaliação de score de condição corporal prévia, como nós estamos fazendo aqui, você possibilita a diminuição de número, ou mesmo você impossibilita a introdução dessa doença no seu rebanho. Quando você não faz, você passa de fato a correr riscos. A gordura acumulada é um indício que o animal vai ter uma fonte de energia suficiente para quando ele começar a metabolizar essa reserva, ele ter de onde tirar. Então, por isso que é importante você ter essa avaliação de score de condição corporal.